Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Dando continuidade ao estudo que nós estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo, chegamos hoje, continuando o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, chegamos hoje ao item Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. É muito rico de ensinamento esse item, que nós vamos fazer uma breve análise, assim, na possibilidade das nossas limitações, lógico, né? Mas é muito interessante porque como nós somos tentados a julgar o outro. Já julgamos o ato, o que o outro falou, o que ele fez. É muito rápido isso em nós. Faz parte daquele sentimento instintivo que nós temos de apontar o erro do outro. Quando Jesus nos ensinou, conforme nós analisamos no item anterior, inclusive, o argueiro e a trave no olho, como nós somos rápidos em apontar o cisco que está no olho do outro, quando nós não percebemos a trave que está no nosso. É uma continuação, olha que interessante, né? Então, a questão do julgamento é uma coisa que o Evangelho nos ensina para que a gente não seja tão severo no julgamento do comportamento do outro, porque nós somos também extremamente limitados. Nós erramos muito. Então, hoje, nós que estamos nos dedicando ao estudo do Evangelho, a gente tem um pouquinho mais de instrumento, de capacidade para policiar os nossos atos, as nossas palavras e também, principalmente, os nossos pensamentos. Já estamos aprendendo em relação da importância de tomarmos cuidado com os nossos pensamentos, justamente para nos manter conectados ou em sintonia com a espiritualidade superior, aquela que vai nos dar bons conselhos, né? E assim a gente tem condições de melhorar o nosso comportamento. Mas então aqui, esse ensinamento neste item, em relação ao julgamento, logo de cara, uma passagem que está no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 7, versículos 1 e 2, consta dessa maneira: não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados, segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. É um belo ensinamento. Então nos chama essa atenção. Mas aqui dá a entender que nós seremos julgados, né? E logo nós remetemos esse pensamento que nós recebemos o julgamento do Pai, do Criador. É equívoco pensar dessa maneira. Não é esse o verdadeiro sentido. Quando Jesus nos ensinou a respeito disso e nos deu esse alerta, lembrando que era para a evolução do povo daquele tempo, mas esse ensinamento também evolui. Recebemos então a chave do Espiritismo e ampliamos a maneira de compreendermos os ensinamentos de Jesus. Não é o Pai que vai nos julgar. Aprendemos que o julgamento será muito, muito mais severo do que se o Pai nos julgasse, porque Ele é todo amor e misericórdia. Só que o julgamento dos nossos atos será feito por nós mesmos, pela nossa consciência. Quando nós despertarmos para a nossa realidade espiritual, nós vamos refletir em relação ao nosso comportamento, ao que nós estamos fazendo e o que nós fizemos lá atrás. E esse despertamento nos leva ao julgamento daquilo que nós fizemos, do que nós estamos fazendo. Então nós também temos que tomar cuidado, porque quando nós despertamos para essa realidade, nós somos muito severos conosco. E isso é um outro problema. É um outro problema que nós temos que tomar cuidado.
porque se nós nos julgarmos com muita severidade, nós impedimos a nossa marcha, porque nós vamos ficar achando que nós não prestamos, que nós erramos demais, que eu não sirvo para nada, e nós entramos nessa loucura de pensamento. Por quê? Porque somos muito severos no julgamento dos erros que nós cometemos. Então nós precisamos ter misericórdia para conosco também, despertando para a nossa realidade espiritual, reconhecendo os erros que estamos praticando ou que já praticamos, mas também de termos misericórdia conosco para compreender que os erros que estávamos praticando e que praticamos lá atrás eram frutos da nossa ignorância. Então, não ficar nos martirizando dos erros que cometemos, mas olhar para frente e nos esforçarmos para não errar novamente, para não continuar no caminho equivocado que estávamos lá atrás. O despertamento evangélico nos convida para essa realidade. Então, sermos severos conosco, muito severos, vai também nos prejudicar a marcha para frente. E ficar carregando aquele sentimento de culpa, aquele fardo pesado porque erramos e reconhecemos que erramos, isso nos prejudica na caminhada. Reconheçamos, sim, os equívocos lá atrás. Levantemos a cabeça e firmamos pensamento que não vamos continuar a errar como erramos lá atrás. E a vida que segue. Encontramos esse valioso ensinamento aqui neste item, naquela passagem de Jesus em relação à mulher adúltera, chamada de pecadora, que foi trazida pelos populares à frente de Jesus, e todos estavam preparados para jogar pedras nela, levando a sua morte, seguindo o ensinamento severo, judaico, lá de Moisés, anterior, para disciplinar o povo em relação ao seu comportamento. Então, levaram essa mulher pecadora, surpreendida em adultério. Interessante que só falam do comportamento dela, não fala do outro, né? Do homem, para você ver como é machista, né? Aquela cultura. Então nós vemos aí, levada a Jesus, e colocam Jesus contra a parede, tentando, né? Forçando Jesus para ver se ele ia contrariar a lei mosaica. E Jesus diz simplesmente: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Nossa, olha o impacto que isso causou àquelas pessoas, porque consta aqui no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 3 a 11, consta aqui que a partir daquele momento, as pessoas que estavam ali acusando aquela senhora fizeram reflexão em relação a si mesmo. Esse é um grande ensinamento que nós sempre temos que buscar refletir o que nós fizemos, o que nós estamos fazendo. Então aquelas pessoas, não teve um ali que teve condição moral de atirar a pedra. Todos se afastaram. Então Jesus pergunta: mulher, quem te acusa? Ela observa e então ela olha, porque até então ela estava acuada, não tinha percebido. Ela vê que ninguém. Então Jesus fala para ela: siga o seu caminho, vá e não peques mais. É um grande ensinamento de nosso mestre, porque se Deus nos julgasse como nós pensávamos antigamente, Jesus, que veio para exemplificar, mostrar e ensinar a respeito da lei de Deus, Jesus teria aplicado uma sentença, uma pena para aquela mulher. E Jesus não fez isso, simplesmente orientou que ela seguisse o seu caminho, mas que mudasse o seu comportamento. Olha, não faça mais, não cometa mais os erros do passado e siga a sua vida. É assim que deve ser. É lógico, nós não podemos ser ingênuos de achar que os erros que praticamos, as dores que nós infligimos às outras pessoas,
que tudo se apaga quando a gente muda o comportamento. Não, não é assim. Porque a lei de Deus é perfeita, lei de causa e efeito. Então, se cometemos dores, se aplicamos dores e sofrimento às outras criaturas, e nós mudamos e compreendemos isso hoje, vamos ter um comportamento de acordo com o ensinamento de Jesus, mas nós sabemos que precisamos reparar os erros do passado. A oportunidade vai surgir para essa reparação. Pode ser ainda nesta existência ou pode ser em existências futuras, mas ela virá com certeza. Muitos nós estamos passando aqui também, além dos desafios diários, circunstâncias que nos levam a reparar erros de outras existências ou do passado recente. E muitas vezes nós não percebemos que estamos reparando, porque hoje nós despertamos e estamos tendo um comportamento diferente do que tínhamos. Então, muitas vezes, muitas dificuldades, muitas dores que nós somos acometidos hoje, são reparação de equívocos do passado. Então, o que nós temos que fazer diante do desafio que nos apresenta? Enfrentá-los com boa vontade, enfrentá-los com responsabilidade, não fugindo dos desafios, mas pedindo força ao Pai para que possamos passar por esses momentos difíceis da melhor maneira possível. É assim que funciona a lei do Criador. Então, nós compreendemos aqui nesse item sobre a importância de não julgarmos. Quando nós falamos de não julgar, não significa que nós não vamos ver que o outro está errando ou que nós estamos errando. Essa é uma reflexão que nós temos que fazer. E precisamos fazer isso para mudar o nosso comportamento. Mas não significa que quando nós olharmos para o outro que está no caminho equivocado, não significa que nós temos que passar a mão na cabeça, né? Permitir que ele continue no seu erro. Não, nós temos que enxergar naquela criatura um irmão, mas entender que o comportamento dele é equivocado. E o que é possível fazer para tirá-lo da ignorância, para que não continue errando, prejudicando a si e prejudicando o outro? Aquilo que estiver ao nosso alcance. Se for possível, vamos chegar naquele irmão com todo o respeito, fraternidade e amor possível e abrir os olhos dele, sozinhos, sem alarde, para não colocá-lo também numa situação difícil. O que estiver ao nosso alcance. Se não estiver ao nosso alcance, vamos orar, pedir para Deus, pedir para Jesus, porque para Jesus e para Deus tudo é possível, para tocar no coração daquela criatura, para que ele não continue errando daquela maneira que vinha errando. Isso está ao nosso alcance e nós podemos fazer isso. Mas temos que, primeiramente, antes de tudo, analisar a gente, buscar dentro de nós o que ainda nos faz mal, qual sentimento ainda nós estamos nutrindo que nos prejudica. Os maus sentimentos que nós chamamos de paixões. Esses sentimentos devem ser analisados, refletidos em nós e que nós não os coloquemos em prática. E assim, dando força e fomentando as virtudes que nós carregamos. E assim ir melhorando o nosso comportamento. Finalizo aqui com uma frase muito bonita que está lá no final desse item. E é dessa forma: não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. Olha que interessante. Para termos autoridade, para reconhecermos o equívoco do outro e chamar a sua atenção a sós, precisamos ter moral para isso. Precisamos ter elevação moral para isso.
E somente vamos alcançar essa elevação moral se nós deixarmos de cometer os erros também e passarmos a ter um outro comportamento em nossa existência, em nossa vida. Então nós teremos autoridade moral para não ficar apontando o erro do outro simplesmente por isso, dos nossos filhos, daquele que está ao nosso lado, mas que nós tenhamos autoridade moral para levar a criatura ao despertamento que nós tivemos lá atrás. Esse é o objetivo. Esse é o motivo da autoridade moral. Jesus tinha toda a autoridade moral para nos repreender. E ele não nos repreendia severamente, ele ensinava através do seu exemplo. E ele mostrava qual era o caminho a ser seguido. Esse é o maior exemplo que nós temos, Jesus. Que nós possamos aprender muito em relação ao que ele nos deixou. Que nós tenhamos esse conhecimento do Evangelho e em relação à prática da indulgência, que é olhar o outro com amor, reconhecendo que é nosso irmão, mas também reconhecendo que os erros que estão sendo praticados devem ser modificados. Isso é indulgência. Não apagar o erro nosso e dos outros, mas reconhecer que deve ser modificado para o bem. Esse é um grande desafio. E essa é a lição desse item que eu convido os irmãos a fazer a leitura em casa, que nós acabamos de fazer uma breve reflexão aqui. Então, vamos elevar o pensamento à oração final. Mestre amigo, nos abençoe e nos fortaleça, que possamos ter em nós o sentimento de melhora, o sentimento de colocar em prática os ensinamentos do Evangelho, que não sejamos muito severos no julgamento dos erros que nós praticamos, muito menos do nosso próximo, que possamos enxergar com compaixão o outro, mas também com compaixão a nós mesmos, que estamos despertando agora para essas realidades, e que possamos colocar sempre em prática o sentimento do amor. Assim seja. Meus irmãos, grande lição. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.